Aplauda o Senhor. Abra sua Bíblia na carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta. É o que estamos estudando. Capítulo 4, versículo 10, somente a primeira parte. 1 Tessalonicenses 4, versículo 10, somente a primeira parte. Diz assim: porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. Amém? Vou me esforçar para sair a voz, tá? Poder sentar em nome de Jesus. Na semana passada nós vimos sobre o amor fraternal, a instrução que vem de Deus, ou seja, Deus mesmo pelo seu Espírito nos ensina interiormente a amarmos uns aos outros. Nós vimos o significado da palavra Filadelfia, que quer dizer amor entre irmãos, mas como era tomado por irmãos de sangue, no cristianismo este nome passou a ser utilizado dentro da igreja, os irmãos em Cristo. Filadelfia quer dizer amor entre irmãos. Este é o amor que Jesus nos ensinou a amar, como Ele nos amou. E o amor com que devemos amar os irmãos é como Jesus nos amou, que é, Ele deu, 1 de João 3,16, Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Esta é a maneira. Não é o mandamento lá da lei, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Isso aí é outra coisa. O novo mandamento é diferente. É amar uns aos outros como Cristo nos amou. E Cristo nos amou dando, 1 de João 3,16, decore este versículo. Falei isso semana passada. Decore este versículo. Cristo nos amou dando a sua vida por nós, e nós devemos dar a nossa vida pelos irmãos. É isto. A sua família em casa, sua esposa, seus filhos, isso é uma pequena representação da igreja. A igreja é maior que sua casa. E a igreja é uma pequena representação do que vai ter no céu. A igreja local é uma pequena representação da igreja universal que está em toda a terra. A igreja universal é maior que a igreja local. Porém, toda igreja em todo lugar é uma representação do que haverá no céu. Como estaremos no céu é muito maior do que o que estamos aqui. Aqui nós estamos em uma comunhão do Espírito, promovida pelo Espírito de Deus, porém ainda existe tropeços, ainda existe mágoas, ainda existe maus relacionamentos, mesmo dentro do povo de Deus, no meio do povo de Deus. Ainda existem intrigas, contendas. E Tiago explica por quê, capítulo 4 da carta de Tiago. Não vamos obviamente falar sobre isso, porque o nosso tema é fraternidade, amor uns aos outros. Então, nesta parte sobre o que é o amor, nós já falamos, Paulo, ele disse para os Tessalonicenses que não haveria de ensiná-los a respeito disso, porque Deus já os havia ensinado. Mas agora veja o verso 10, a parte que nós lemos, porque certamente já o fazeis. Esta palavra fazer no grego significa dar forma poética, dar forma artística para uma coisa que é simplesmente abstrata. Dar forma para aquilo que não se pode ver. O amor fraternal não se pode ver. Você consegue ver o amor? Você consegue tocar no amor? Você consegue pesar o amor, cheirar o amor? Não, não existe. Mas Paulo está dizendo que é necessário fazer, é necessário dar forma, é necessário fazer de forma artística este amor fraternal. A palavra grega é poiel, de onde vem a nossa palavra poesia. Então, significa fazendo, fabricando, construindo com arte. Então Paulo está dizendo aos irmãos: deem forma ao amor.
O apóstolo João diz isto em outras palavras, na primeira carta, no capítulo 3, versículo 17. Ele diz: filhinhos, verso 18, amemos não somente de língua e de palavra, mas em obra e em verdade. Está vendo? É muito bom estarmos aqui como igreja reunidos aos domingos e cantarmos um louvor e as pessoas saírem dos seus lugares e cumprimentarem seus irmãos, pegar na mão: eu te amo em Cristo, você é importante para mim. Mas isso não é a forma, isso não dá forma para o amor. A verdadeira forma do amor, diz Tiago e diz João nas suas cartas respectivas. Se você está vendo o seu irmão necessitado, você não diz: vá em paz que eu vou orar por você. Não, você dá aquilo de que ele necessita. E muitas vezes nós paramos para pensar que isso que o irmão necessita é algo apenas material, não é? Não é isso que nós paramos para pensar? Ah, meu irmão está com fome, vou dar uma cesta básica. Meu irmão está descalço, vou dar um sapato. Mas e quando o seu irmão está irado? Você leva uma palavra de calma para ele? Não, ele está com raiva, eu não vou nem chegar perto. Não é assim? E quando o teu irmão está desanimado, você vai lá e levanta ele: meu irmão, vamos, a caminhada não parou ainda não. Você faz isto? Isso é dar forma ao amor. Quando o seu irmão está passando por lutas, por tribulações, você diz para ele: eu estou do seu lado. Nos momentos de luta, nós nos sentimos sós, mas eu estou do seu lado. Você diz isso? Nos momentos de contenda, nos momentos de disputa na casa dele, com a família dele: não, isso é problema de família, eu não entro. Mas nós somos uma família. Nós temos dado forma ao amor? Não, isso é problema de cada um, não é assim? O mundo diz isso. Mas Paulo, ele testificou que os tessalonicenses estavam fazendo, porque, olha o verso 10, porque certamente já o fazeis. Certamente já o fazeis. Fazer aqui é isto, é criar, é dar uma forma, é transformar uma coisa abstrata numa estátua visível, em uma obra de arte visível, tangível, palpável. Será que nós estamos fazendo isto uns para com os outros? O amor afetuoso, ele é subjetivo. Não dá para nós mostrarmos: olha, irmão, olha para mim o quanto eu amo você. Não tem como. Tem irmãos que ainda dizem, né? Nossa, aquele irmão é tão gentil, tão amável. Só de eu olhar para a cara dele eu sei que ele me ama. Não tem isso, irmão. Isso é só em novela. A realidade cristã não. A realidade cristã é muito mais do que falar. Deixe-me exemplificar, porque no Antigo Testamento Deus escolheu um povo judeu. Deus não escolheu grego. Deus escolheu um povo judeu. A sabedoria do grego como era? A sabedoria do grego era uma sabedoria oratória. Era uma sabedoria verborrágica. Era de quem sabia falar melhor. A sabedoria judaica não. A sabedoria judaica era prática. Era prática. Leia o livro de Provérbios e você não vai ficar muito impressionado com os ditados que estão escritos lá. Mas se você não colocar aquilo em prática, você vai tropeçar em sua vida. Deus escolheu um povo prático. Tanto que a sabedoria divina, ela não é algo para você usar da sua oratória, da sua retórica, para impressionar os ouvintes. A sabedoria cristã, a sabedoria divina, ela é a sabedoria prática, onde você vai em direção ao seu irmão e faz alguma coisa. Paulo diz: porque certamente já o fazeis. Amar uns aos outros é fazer.
Amar uns aos outros não é só sentir, é fazer. Será que as pessoas que estão nos olhando podem verificar o amor que nós temos uns para com os outros? Então veja bem, semana passada nós falamos sobre a instrução da fraternidade. Ela vem de Deus. Hoje nós vamos ver sua expansão, a sua extensão. E em primeiro lugar Paulo diz isto, que você tem que fazer, você tem que tornar o teu amor subjetivo em algo objetivo, em algo perceptível para o seu irmão. Alguém que venha receber um favor, uma bênção da sua parte, possa dar um testemunho mais adiante e dizer: olha, quando eu estive nesta situação, aquele irmão, aquela irmã fez isso e isso por mim. Não é só, ó irmão, vou orar por você. Pode ir em paz que eu vou ficar em oração. Orar é bom, mas a própria palavra é composta, né? De orar e ação. Então tem que haver oração. Se você for lá no dicionário, oração, está escrito ato ou efeito de orar. É a ação de orar. Mas não é só orar, é você também identificar o que está acontecendo e ir lá procurar ajudar a resolver. Agora veja que além de Paulo dizer isto, que nós devemos dar forma ao nosso amor, ele também diz que esta prática dos Tessalonicenses se estendia a todos os irmãos em toda a Macedônia. Olha lá, continuando, porque certamente já o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia. As cidades da Macedônia, pelas quais Paulo passou em sua viagem missionária, foram as seguintes: além de Tessalônica, Bereia, Anfípolis, Apolônia, Filipos e Neápolis. Só na Macedônia, Paulo passou por estas 6 cidades. Fora, na região da Acaia, né, que tinha Corinto como a sua capital, e as regiões anteriores que Paulo havia vindo de Jerusalém, passou por elas na Ásia Menor. As igrejas de Colossos, a igreja de Herápolis, a igreja de Laodiceia, várias igrejas naquelas regiões conheceram em todas elas o testemunho do amor fraternal dos Tessalonicenses. O que eu perguntei aqui semana passada, eu volto a perguntar para os irmãos. Pelo menos em nossa cidade, as pessoas conhecem o nosso amor fraternal? Eu não estou me referindo a outras cidades nos conhecerem, mas aqui, será que as pessoas sabem do nosso comportamento afetivo uns para com os outros? Aqui mesmo em Vilhena. Eu não estou falando de YouTube também, porque YouTube tem um monte de gente, tem um monte de inscrito que de vez em quando escuta sua pregação lá. Aliás, estava olhando esses dias naquela parte lá das configurações, né, dos detalhes lá, eu percebi que os não inscritos, eles ficam mais tempo ouvindo as nossas mensagens do que os inscritos. Falei, que bom, né? Os inscritos já sabem tudo. Os inscritos já sabem tudo. Os não inscritos passam mais tempo lá ouvindo as mensagens do que os inscritos. Não é disso que Paulo está falando. Ele está dizendo que este amor que para ele foi dado forma, se tornou conhecido em várias cidades. Não é uma pregação, não, é o amor fraternal. Então vamos nos atentar para isto. Esta prática do amor fraternal não deve se reduzir dentro de uma igreja local. Nós somos irmãos em Cristo em todas as partes do mundo, queridos. Quando eu for para Moçambique, lá vai ter uma igreja de irmãos em Cristo me esperando, para me amar, para me receber. Quando você viaja para outra cidade e você vai congregar,
Quando você chega numa igreja, as pessoas perguntam: quem é você, de onde vem, que igreja você é, para poder te amar, te receber. O corpo de Cristo está espalhado por toda a terra, ainda que as culturas sejam diferentes. O Evangelho do Senhor, ele une todos na cruz do nosso Salvador. É claro que nós temos afinidades com algumas pessoas. A fraternidade verdadeiramente cristã, ela deve nos alertar para o fato de não fazermos acepção de pessoas na igreja. Para que haja uma Filadelfia bíblica, a nossa consideração não deve nem mesmo ser a de nos termos como iguais. O mundo diz o seguinte: você tem que ser superior ao seu concorrente. Você tem que ser superior. Se você não for superior, você não vai subir na vida, você não vai conseguir nada na vida. O mundo diz isso. O melhor mundano, ele diz o seguinte: não, eu não sou melhor que ninguém, eu sou igual a todos. Aí os crentes se satisfazem com isso e param nesse patamar. Mas como eu já disse nas pregações em Efésios, o crente tem que ser melhor que o melhor mundano. O mundano muito ímpio, ele diz: sou superior. O melhor mundano diz: sou igual, não tem ninguém igual, não tem ninguém acima nem abaixo. Mas o crente, ele diz o que Paulo ensina em Filipenses 2:3: cada um considere o outro superior a si. Isso você não encontra no mundo. Aliás, nem na igreja você está encontrando isso. Porque quando você considera alguém superior a você, você tem medo que este alguém se considere superior a você. Só que o mandamento bíblico é: eu considero você superior a mim e você me considera superior a você. Este é o mandamento bíblico. Quem é o cristão imaturo ou que não nasceu de novo, o falso crente? Quando alguém o considera superior a ele, ele se considera superior também àquele irmão. Não há como expressar o cristianismo verdadeiro e a verdadeira Filadelfia desta forma. Somente quando nós formos melhores que o melhor ímpio. Não, pastor, não tem ninguém melhor do que ninguém. Mas você tem que considerar o outro melhor que você, maior que você. Dentro da igreja você tem que considerar. Não importa se eu sou o pastor da igreja, eu tenho que chegar no irmão mais humilde da igreja e considerá-lo superior a mim. Pronto, esse é o mandamento. E não aquele pastor que sai pisoteando, que sai se sentindo superior e escolhendo pessoas para ele ter relacionamentos dentro da igreja. Não. Todos vocês eu devo considerar superiores a mim. E falando em Moçambique, isto é um exemplo para nós. Eles nos consideram superiores a eles. Inclusive, os irmãos que recebem os vídeos, escutam. O pastor lá me chamando de papá, Ele me chama de papai. Ele me considera superior a ele, mas eu me considero inferior a ele. Porque eu olho para aqueles irmãos e vejo que realmente eu posso contribuir com muita coisa. Nós contribuímos com ofertas, nós contribuímos com orações e nós podemos contribuir com o valor teológico. Mas o aprendizado prático que eles têm do contentamento, da simplicidade, da gratidão, da confiança e da dependência de Deus, tudo isso não no discurso e sim na prática, me faz sentir muito inferior a eles. Esses dias eu estava dando estudo para eles lá, e no final eu falei com o pastor. Eu disse: meu amado,
nós estamos aprendendo com vocês. Nós olhamos para vocês e vemos em vocês o contentamento. Eles recebem uma bicicleta para andar 50 quilômetros e festejam. Eles chamam lá na igreja, quando a gente manda a oferta para a bicicleta, sabe como é que eles chamam lá na igreja? O culto da celebração da bicicleta. O culto da celebração da bicicleta. E no final do culto, eles chamam os pastores que vão receber a bicicleta, que moram longe, e eles fazem então aquele momento, a solenidade da entrega da bicicleta. Enquanto nós temos carro e chove, a gente não vem na igreja. De carro. Eu pergunto, seu carro é conversível? E está estragado? O botãozinho de fechar? Só assim, para eu aceitar a sua desculpa. Não sei se Deus aceita. Mas para eu aceitar a sua desculpa, só se você tiver um carro conversível e o botãozinho de fechar estragou, não de abrir, o de fechar. Queridos, a acepção de pessoas é muito comum em nossas igrejas. Perceba o que eu estou dizendo. Hoje estamos falando da expansão da fraternidade. Ela tem que se estender, ela tem que ir além, não só entre os irmãos da igreja local. Mas eu quero chamar a atenção para este defeito. Os departamentos muitas vezes demonstram essa falta de caridade mútua. Jovens muitas vezes não têm comunhão com os adultos. Eu fico olhando grupo de jovens aqui na nossa igreja, grupo de jovens, eles têm comunhão com um ou outro velho, um ou outro. Comigo eu sei que eles têm porque eu invado o grupo deles, eu entro, eu vou lá tocar, vou ensinar eles a tocar, aí eles são obrigados a ter comunhão comigo, esse velho. O João é o velho mais jovem que existe, que ele já era jovem, velho na época do apóstolo João, então, quando os jovens olham para João, eles ficam todos, mas nem todos os adultos, os jovens têm comunhão. As irmãs, na festa delas, não dão oportunidade para os varões. Nunca deram, nunca. Um dia que nós suplicamos de joelho, vindo aqui, irmãs, vamos ouvir esses varões aí. As irmãs não têm essa comunhão assim com a gente. Sorte que a maioria aqui, esmagadora das irmãs, tem os seus esposos aqui também, crentes nesta igreja, Ensine elas em casa, como a Bíblia diz, queridos, Os varões, por sua vez, eles têm racha no próprio grupo. O que é isso? Se não consegue ter comunhão num grupo, imagina com a igreja toda local. Se não consegue ter na igreja local, como vai ter com a igreja em outros lugares para ser um vivo testemunho, como foram os tessalonicenses em outras cidades? Se nem na nossa cidade nós não conseguimos ter. Eu estava falando para os irmãos de grupo de WhatsApp. Falei, rapaz, para mim grupo de WhatsApp é quando um mora aqui no norte, outro mora lá no Rio Grande do Sul, o outro mora na Bahia, o outro mora não sei aonde. Aí dá para fazer um grupo de WhatsApp. Agora, todo mundo da mesma igreja vai se ver todo dia, se ver toda semana e faz um grupo de WhatsApp. Para quê? Aí fala um negocinho no grupo, eu me ofendi, olha o que falou, vou sair do grupo. E o pior é que sai da igreja depois. Pastor tem que ir atrás. O que foi? Foi no grupo de WhatsApp. Misericórdia.
Nós estamos vivendo em dias em que nossa pele está hipersensível para as coisas desnecessárias. Desnecessárias. Nós tínhamos, irmãos, era que estar tomando vergonha na nossa cara, dobrando nossos joelhos no chão, perdoando uns aos outros e buscando o crescimento espiritual mútuo da nossa igreja. Isso é que nós devíamos estar buscando, e não mensaginha de Bolsonaro, mensaginha de Lula, mensaginha de política, mensaginha de piadinha. Não! Nós devemos buscar o nosso crescimento espiritual. Existem outros grupos sem fazer isso, o grupo de sua família, o grupo de outras coisas para lá. Nós precisamos cuidar da vida uns dos outros, espiritual, cuidar no sentido de alimentar, no sentido de proteger, de resguardar, de levar o nosso irmão ao crescimento. Mas estas coisas geram acepção. E uma coisa que a acepção faz, sabe o que é? Ela faz você se aproximar demais com aquele que você tem afinidade e rejeitar o outro que você não tem. E Tiago pergunta: é certo isso? Porventura não estás pecando contra a lei de Deus? Eu disse uma vez para num culto de oração aqui, é o que eu tenho dito, irmãos, nós precisamos orar, nós precisamos dobrar os nossos joelhos, nós precisamos estar aqui às quintas-feiras, os cultos de oração coletivos. Cadê? A busca da face de Deus, a busca deste amor que precisa ser feito, praticado com arte, com obra de arte. Ele precisa ser feito debaixo de oração. Cadê? Não, pastor, eu oro em casa. Amém, é um dever. Mas a oração coletiva, dentro de uma igreja que tem os seus valores, que apresentam os seus problemas e as suas dificuldades diante de Deus, devem ser participadas por toda a igreja. Quando o apóstolo Pedro foi preso, a Bíblia diz que toda a igreja estava na casa de Maria, intercedendo por ele, toda a igreja. Até que o anjo do Senhor foi lá e quebrou as cadeias, para que Pedro fosse liberto. E olha, mesmo em um número resumido de pessoas aqui, às quintas-feiras, Deus tem respondido nossas orações de uma maneira tremenda e poderosa. Curas são realizadas, maravilhas, portas de emprego são abertas, vidas são convertidas diante do Senhor, e isso sem o interesse da igreja, sem o interesse. Imagina se a igreja tivesse interessada, o que Deus não faria? Só estou dando um exemplo, porque tem gente que não gosta que eu falo aqui dessas coisas não. Não, o pastor fica falando para a gente vir na igreja, a gente não já vem? Querem que a gente venha todo dia? Não, você tem segunda para você ficar em casa, não tem nada aqui segunda-feira não. Quarta-feira você pode ficar em casa, pode fazer o que você quiser, aqui não tem nada quarta não. Mas se quiser, tem estudo lá na igreja nossa do Embratel na quarta, pode ir. Sexta-feira também não tem nada não. Os varões inventaram um negócio que eu avisei para eles antes. Depois estou sabendo de uma coisa que depois nós vamos conversar. Avisei antes. Agora, o salmista Davi, sabe o que ele dizia? Salmo 27, verso 4. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Olha, Davi, ele não pedia só, ele pedia e buscava. Eu pedi ao Senhor, mas eu vou atrás. Tem crente que fica só pedindo. E ele fala: Deus, abre as portas, Deus, abre as portas, Senhor, abre as portas, Senhor.
E Deus fala para ele: filho, a porta está aberta, sai, sai. Ele quer que as coisas entrem pela porta. É ele que tem que sair, irmãos. Davi falou uma coisa: peço ao Senhor e a buscarei. Eu não vou ficar só pedindo, eu tenho que buscar. E tais coisas promovem certas divisões, onde algumas pessoas são preteridas e outras preferidas. Se numa igreja local existe esta acepção, imagine o que podemos dizer sobre Filadélfia com todos os outros crentes. Se numa igreja local, não estou falando nem da igreja, eu estou falando de um grupo da igreja. Um grupo da igreja não consegue ter Filadélfia, vai ter com a igreja? Vai ter com outras igrejas? Irmãos, o protestantismo tem sido acusado pelos seus opositores de serem inimigos entre si. Desde a época da Reforma Protestante, os críticos já diziam que os protestantes viviam em guerra, pois não eram unidos nem mesmo em sua teologia. Os católicos mantiveram a sua teologia, porque eles têm um mesmo catecismo para todas as igrejas católicas. Depois que houve a Reforma Protestante, aí vem catecismo luterano, catecismo reformado, vem catecismo de Heidelberg, vem a confissão de Westminster, vem não sei o quê. Cada um tem a sua. E nem entre eles concordam entre si. Houve um filósofo francês daquela época, chamado Voltaire, né? Ele disse o seguinte sobre a ceia do Senhor. Ele falou: engraçado, os protestantes brigam exatamente naquilo que simboliza a sua união. A ceia não é união? A ceia não é comunhão? E eles brigam nisso. Porque é consubstanciação, é transubstanciação, é presença real, é memorial, é não sei o quê. Cada um fala um negócio. Na ceia que simboliza comunhão. Não é? Este mesmo filósofo, quando começou a imprimir as Bíblias, né? Ele disse que dali a 100 anos não haveria mais Bíblia nenhuma sendo impressa. 50 anos depois da morte dele, a casa dele se tornou uma casa de Bíblias. Até hoje a Bíblia é o livro mais impresso do mundo, até hoje, desde o século XVI. Mas ele fez essa crítica à igreja, irmãos que brigavam por aquilo que representava sua amizade, sua comunhão. Por isso eu digo, meus irmãos, que se todos os herdeiros da reforma fossem unidos naquilo que os reformadores nos deixaram, não haveria essa crítica contra nós. Os católicos até hoje eles usam esse argumento contra nós. Eles dizem o seguinte: olha, nós católicos romanos somos uma igreja só, temos várias, mas somos uma só. Somos liderados e ensinados pelo nosso Supremo Pontífice, o Papa. Nós temos um só ensino. E vocês? Quantas igrejas evangélicas vocês são? Qual delas está certa? Qual delas está errada? Até hoje eles nos criticam por causa das divisões. Às vezes, você vê várias igrejas pentecostais aqui na nossa cidade, elas não são diferentes uma da outra. Elas são diferentes na placa, mas quando você entra é a mesma coisa. É o mesmo ensino, a mesma doutrina, é o mesmo pezinho, canelinha de fogo, é o mesmo cai-cai, é a mesma bagunça, é a mesma língua, é o mesmo jeito de falar, é o mesmo jeito de pregar, tudo igual. Aí eu pergunto: por que vocês se separaram? Se vocês fossem juntos, vocês seriam a maior igreja do Brasil. Mas não, separa, não é porque não, aprendi uma coisa na Bíblia que a igreja ali não concorda, eu vou ter que abrir outra. Não é isso não. Ele separa por quê? Porque quer ser o líder, ele quer ser o pastor, e o outro pastor não deixou ele ser pastor. Aí ele vai, sai da igreja, sobe para o monte e volta pastor. E aí abre uma igreja dizendo que Deus revelou. Aí o povo não gosta de uma revelação.
Aí eu falo: irmão, por que você está indo lá? Ah, pastor, porque Deus revelou para ele que era uma igreja lá no monte. Irmãos, nós estamos vivendo em épocas em que essas críticas que fazem contra nós estão sendo justificadas. Infelizmente, porque nós não aprendemos a desenvolver e expandir o amor Filadélfia, que é o amor fraternal, o amor entre irmãos. Mas veja, deixaram entrar na igreja o humanismo, os resquícios filosóficos medievais, a ascensão da filosofia moderna. Tudo isso trouxe para a igreja essa marca, esse estigma, que é verdadeiro em parte. Pelo menos as doutrinas centrais da reforma, todos os evangélicos deveriam defender. Agora você vê uma igreja pentecostal, arminiana, celebrando 500 anos de reforma. Aí veio convite aqui para a igreja, trouxeram aqui: Igreja Assembleia de Deus, festa da reforma, vocês estão convidados. Eu falei: o que vocês estão festejando de reforma? Vocês não guardam uma doutrina da reforma, uma sequer. O que vocês estão festejando? Dispenso o convite. Dispenso. Se insistir, deixar aqui, eu rasgo. Leva para eu não rasgar, porque custa dinheiro, leva para outra igreja. O que vocês estão celebrando da reforma, se tudo que Lutero falou vocês são contra? Eu não consigo entender, irmãos. É justamente porque abriram a porta para a ressurreição do semi-pelagianismo, para a figura de Armínio e de seus seguidores, os remonstrantes da Holanda do século XVII, e de os demais arminianos que desenvolveram outras igrejas, como os reformadores radicais, na figura de Menno Simons, que derivou os menonitas e outras entidades e outras denominações, todas elas indo contra os princípios que a reforma custosamente trouxe de volta. Não dá, irmãos, não dá. Lutero dizia assim: a paz, se possível, a verdade a qualquer preço. Nós não podemos ter paz com quem não tem verdade. Não pode. Se for assim, vamos dar as mãos para todas as religiões então. Os homens da Bíblia, os servos de Deus, eles deram a sua vida e o seu sangue pela verdade. Não foi pelas mãozinhas dadas com o Império Romano e com todas as suas múltiplas religiões que havia lá, não. Não foi. Então, eu encerro hoje dizendo o seguinte para os irmãos: nossa comunhão, nossa amizade e nosso amor, eles precisam ser desenhados, eles precisam ser construídos para que o mundo lá fora veja. Eu não estou falando de sopão de madrugada. Vamos distribuir sopão de madrugada para os mendigos. Não é disso que eu estou falando, não. Roupa para fazer, tudo isso é lícito e é válido. Mas não é isto que mostra Filadélfia. Não é isso que mostra o amor fraternal. O amor fraternal vai muito além das necessidades físicas e materiais. O amor fraternal, ele vai essencialmente nas necessidades espirituais do seu irmão. Você tem tido paciência, sabedoria para tratar com a necessidade espiritual do seu irmão? Você tem tido o verdadeiro amor, daquele que Paulo diz lá em Romanos 14, né? Ou 15, que ele fala no primeiro versículo, ele diz: ora, nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Dentro da igreja existem crentes fracos e crentes fortes, irmãos. Agora eu vou exigir que todo mundo seja forte? Eu tenho que suportar, dar suporte
para que os crentes fracos consigam adquirir forças espirituais, alimento espiritual, exercício espiritual, para que ele um dia seja forte, meus queridos. Eu tenho que dar forma para este amor. Amar de palavras é fácil, eu tenho que dar forma, eu tenho que mostrar com arte, com poesia, com amor, com sabedoria, com excelência, como se faz isto na vida daquele que carece, que necessita. Depois disto, é o que vimos aqui, este amor tem que se expandir, ele tem que partir para fora destas quatro paredes. E eu digo isto porque nem mesmo nos pequenos grupos que estão divididos na igreja, nós não temos conseguido manifestar esse amor. Imagina fora da igreja. E finalmente, nós temos que fazer com que a nossa igreja, mesmo que 98% das igrejas de Vilhena discordem de nós devemos mostrar claramente o nosso amor por cada um deles, claramente, mas ao mesmo tempo segurar o cetro da verdade que está em Cristo Jesus e não arredar nenhum centímetro. Você sabe o que é isso? É você abraçar um pastor, um crente de outras igrejas, de outras denominações que pregam totalmente diferente de você, abraçá-lo, amá-lo, fazer de tudo por ele o que Jesus faria, mas não arredar um centímetro daquilo que você crê e daquilo que você prega. Não é porque nossa igreja é calvinista, a outra é arminiana, que eu não vou poder ajudar, que eu não vou poder amar, que eu não vou poder abraçar. Agora, se vier com pregações estranhas à palavra de Deus, o corte vai comer. O corte vai comer afiado, mas cheio de amor. Cheio de amor. Eu vou abraçando e enfiando a faca. Eu vou abraçando e cortando, amando e aparando, não é isto? É assim, sem nenhuma guerra, sem absolutamente nenhum ressentimento no coração, cheio de Filadelfia mesmo, mas não arredo um pé da verdade. Consegue fazer isso, irmão? Eu já vi algumas pessoas dando testemunho por aí, dizendo que algumas pessoas da igreja do pastor Cleilson se acham, porque conhecem de teologia disso e daquilo. Eu te repreendo, em nome de Jesus. Se viram isso em você, e se você transmitiu isso, eu te repreendo agora. Eu te repreendo como pastor. Eles devem olhar para você, saber que você sabe, mas saber que você ama. É isto que eu quero que eles vejam em mim. É isto que eu tenho procurado plantar nesta cidade desde que cheguei. Sim, conheço porque estudo a palavra de Deus mesmo. Mas eu amo, mas não concordo com absolutamente nada que esteja fora da palavra, mas isso não me faz desamar, ao contrário. Consegue fazer isso? Expandir desta maneira? Esta é a busca da expansão da fraternidade. Jesus elogiou a igreja de Éfeso. Ele disse o quê? Para a igreja de Éfeso: vocês são conhecedores. Não passa ninguém se fingindo de apóstolo que vocês aceitem. Vocês sabem distinguir quem é o verdadeiro e quem é o falso. Ninguém passa a perna em vocês. Jesus falou para a igreja de Éfeso. Vocês conseguem achar
os falsos apóstolos mentirosos, porque eles são mentirosos. Por isso que quando eu prego aqui e chamo os falsos apóstolos de mentirosos, eu estou sendo bíblico. Mas uma coisa Jesus negou sobre aquela igreja. Jesus repreendeu aquela igreja porque vocês abandonaram o primeiro amor. Eu posso desmascarar um falso apóstolo, mas eu tenho que amar. Eu posso desmascarar um falso profeta, mas eu tenho que amar. Não vou arredar um pé da verdade, mas não posso deixar de amar. Consegue? Este é o chamado para a Filadélfia que o Senhor tem para nós. Semana que vem vamos ver a segunda parte do versículo 10. Amém? Hoje foi só a primeira parte, a parte A. Vocês têm feito. Paulo reconheceu que eles fizeram o amor. Eles deram forma para o amor. E esta semana passada nós vimos sua instrução. A instrução vem de Deus. Hoje nós vimos sua expansão. Ela tem que se expandir para além da igreja local. E na semana que vem nós vamos ver a sua profusão, o seu crescimento. Nós precisamos de ter mais amor, mais do que já tem agora, mais do que você vai ter amanhã. Precisamos ter muito mais. E é isso que vamos ver domingo que vem. Amém? Vamos colocar em pé, vamos orar.